contraste na ressonância magnética. Então funciona assim. Contraste é um termo, um nome, que ele pode ser diferente de acordo com o exame que a gente estiver fazendo. Então o contraste da tomografia é uma coisa. O contraste da ressonância é outra coisa. O contraste do raio-x pode ser outra coisa. O contraste da endoscopia pode ser outra coisa. Então, toda vez que a gente fala contraste, não está explicando muito em detalhes o que é. O que as pessoas mais têm alergia, geralmente é o contraste da tomografia, porque o contraste da tomografia ele tem iodo. E o iodo, ele tem características compartilhadas com frutos do mar. Então, quem tem alergia a frutos do mar corre um risco aumentado de também ter alergia ao contraste que tem iodo, que é o da tomografia, não é o da ressonância. O contraste da ressonância ele é chamado de gadolínio, que não tem nada a ver com iodo, que não tem nada a ver com frutos do mar e que não tem nada a ver com o contraste da tomografia. Então, quem tem alergia a frutos do mar pode fazer contraste de ressonância sem maiores perigos. Quem tem alergia a camarão pode fazer contraste de ressonância sem maiores perigos. Quem tem alergia ao contraste da tomografia, ao contraste com iodo, pode fazer ressonância sem maiores perigos, porque o contraste da ressonância ele é completamente diferente do contraste da tomografia. E o contraste da ressonância é muito, 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 muito mais seguro. Não costuma fazer mal para os rins, não costuma desencadear asma, não costuma desencadear broncoespasmo, assim como o contraste da tomografia faz. Quem tem asma tem que evitar o contraste da tomografia. Quem tem asma não precisa obrigatoriamente evitar o contraste da ressonância. O contraste da tomografia tem um risco muito maior de machucar os rins da pessoa. O contraste da ressonância, não tanto. Então, o contraste da ressonância ele é muito, muito, muito mais seguro do que o contraste da tomografia. Existem casos de alergia ao contraste da ressonância? Existem. Um caso ou outro, muito raro. Alergias com contraste da tomografia a gente vê toda semana acontecendo. Alergias leves, alergias graves. Então, o contraste da ressonância ele é muito, 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 muito mais seguro. E o contraste da ressonância não tem iodo. O contraste da ressonância é feito de gadolínio, ou seja, não tem iodo, não tem reação cruzada com o contraste da tomografia, nem com os frutos do mar, nem com asma, nem com nenhuma outra coisa. Então, contraste de ressonância, ele é muito, muito, muito seguro. Mas o que pode fazer mal? Então, o contraste da ressonância, existem alguns estudos que falam que usar contraste de ressonância por muitas vezes seguidas, por muitos anos consecutivos, depois de muitos e muitos e muitos e muitos exames, que não são poucos, muitos e muitos, muitos exames ao longo da vida. Existem estudos que falam que o contraste pode se acumular em algumas regiões do corpo, o contraste da ressonância. Pode se acumular em algumas regiões do cérebro, pode se acumular em algumas regiões da barriga, fazendo fibrose. Isso são casos raros e quando se usa muito contraste, por muitas vezes consecutivas. Então, como eu falei, o contraste da ressonância é muito seguro. Não existe uma quantidade, é assim, muitas vezes por ano, por muitos anos. E por que eu estou falando isso? Apesar do contraste da ressonância, como eu falei, ser muito, 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 muito seguro, por que correr esse risco? Então, o que é o mais recomendado atualmente? Que os exames de rotina da esclerose, quando a doença está estável, quietinha, bonitinha, está fazendo exame só por fazer porque está na época, não se sugere usar contraste. O que se sugere usar contraste?
Nos exames de suspeita de surto, aí tem que usar contraste. Quando estamos com suspeita de surto, tem que usar contraste. Tem que usar contraste no primeiro, às vezes no segundo exame, depois que você iniciou um tratamento novo para esclerose. Então, comecei a tomar meu Mavenclad, comecei a tomar meu Ocrevus, comecei a tomar meu remédio qualquer. Talvez a primeira ressonância é bom que use contraste, talvez a segunda ressonância é bom que use contraste, mas depois que a doença está estável, estabilizada, já faz tempos que você não tem surto, já faz tempos que não tem suspeita de surto, nesses exames semestrais, anuais, que você faz com frequência, sugere-se, então é uma sugestão das sociedades, dos guidelines, que não se utilize contraste. Porque se uma mancha for nova, no momento de comparar essa ressonância com a ressonância antiga, a gente vai conseguir saber que essa mancha é nova se usar contraste ou se não usar contraste. A mancha aparece na ressonância nova e não tinha na ressonância velha. Isso a gente consegue ver esse comparativo mesmo sem contraste. Agora, existem algumas informações que podem ser adquiridas na ressonância com contraste, que isso que eu vou falar agora é assim, um nível muito alto de informação que muitos médicos nem sabem ou ouvem falar. Existem algumas informações da ressonância que às vezes podem... Por exemplo, existe a ressonância que foi feita, e existe uma sequência, uma chapa de ressonância chamada de flare pós-gadolínio, que são sequências muito específicas para ver se pega contraste em umas regiões muito específicas do cérebro, que a grande maioria dos exames nem faz essa sequência. Então, às vezes a gente pode usar contraste nesse exame de acompanhamento que faz todo ano, que faz a cada 6 meses, mas não pode usar por usar. Não pode usar por usar. Se for usar, tem que ser usado para procurar sequências específicas que eu não conseguiria ver sem o contraste. Manchas novas eu consigo ver sem o contraste. Eu não preciso de contraste para ver manchas novas. Mas agora, em casos de progressão silenciosa, de manchas muito pequenininhas, manchas corticais, essas coisas assim, o contraste pode ajudar. Mas daí tem que ser num centro com um radiologista bom, com experiente, que o seu neuro solicitou. Estou indicando contraste porque eu quero ver se tem manchas corticais, manchas no córtex. Por favor, fazer a sequência flare pós-gadolínio. Aí eu até deixo usar contraste, eu até aceito usar de vez em quando. Mas usar por usar, a cada 6 meses, todo ano, só para monitorar a doença que está tudo bem, não tem necessidade. Porque as manchas que vão acender com o contraste, elas também acenderiam sem o contraste. As manchas que acendem com o contraste são manchas novas, e são manchas novas que surgiram nos últimos 30 dias. Então, eu, Matheus, fiz uma ressonância hoje. Que dia que é hoje? 2 de julho de 2023. Eu, Matheus, não tenho esclerose, mas digo que tenho. Fiz uma ressonância hoje. Estou lá com minhas 30 manchas. Tenho 30 manchas na cabeça. Não usei contraste hoje, não usei. Mesmo assim apareceram 30 manchas. Daqui um ano, dia 2 de julho de 2024, eu faço outra ressonância e não uso contraste. E continuo com as mesmas 30 manchas. O que significa? Minha doença ficou estável nesse um ano. Eu não preciso de contraste para saber disso. Certo? Então, se eu, Matheus, tenho esclerose, hoje, dia 2 de julho de 2023, eu tenho 30 manchas na minha ressonância. Um ano se passou. Fiz outra ressonância ano que vem, 2 de julho de 2024. Não usei contraste e tenho 40 manchas. O que aconteceu? 10 manchas novas. Não precisei do contraste para saber que tinham 10 manchas novas.
Não precisei do contraste para saber que minha doença está descontrolada. Na comparação, a gente consegue contar as manchas mesmo sem o contraste. O contraste não faz isso, não dá essa importância pra gente. Agora, de novo, eu, Matheus, tenho esclerose, tenho 30 manchas hoje. Daqui um ano fiz uma ressonância e injetei contraste. Nenhuma mancha pegou o contraste, mas estou com 10 manchas novas? Tem 10 manchas novas. Esse contraste de 2 de julho de 2024 só vai acender as manchas que apareceram em junho de 2024. O contraste só acende as manchas dos últimos 30 dias. Então o que adianta? Se eu tiver mancha mês que vem, em agosto, o contraste de julho 24 não vai pegar. Se eu tiver mancha nova em outubro desse ano, em novembro desse ano, em dezembro desse ano, o contraste de julho 24 não vai pegar. Se eu tiver manchas novas em janeiro 24, fevereiro 24, março 24, abril 24, o contraste de julho 24 não vai pegar. Então a gente usa contraste lá em julho 24 para ver um mês de mancha, as manchas de junho, que eu também veria essas manchas mesmo se eu não usasse contraste. Então, esse uso de contraste no exame rotineiro, no exame que eu faço todo ano, ele é praticamente desnecessário. Porque se ele ver uma mancha acendendo contraste, eu também vejo essa mancha como uma mancha nova, na comparação com a ressonância antiga, mesmo sem usar contraste. Agora, eu, Matheus, estou com suspeita de surto. Não interessa a época, daí é bom que usa contraste. Porque na suspeita de surto, eu quero ver as manchas que estão pegando contraste. Ou eu, Matheus, acabei de trocar de remédio. Daí é bom usar contraste para ver se o remédio está segurando na ressonância. Ou não tenho como comparar com a ressonância velha. A máquina explodiu, não existe mais, troquei de país. Começa um exame novo, pode ser que vale a pena usar contraste. Mas quando estamos fazendo exames rotineiros, semestrais, anuais, e a gente consegue comparar com um exame antigo, não existe necessidade de usar o contraste. Todas as informações que uma ressonância com contraste vão me dar, a ressonância sem contraste vão me dar também. Então, se existe a mínima chance do contraste fazer mal, eu não quero correr. Então, não preciso correr. O contraste é muito seguro, eu falei no começo, é importante em muitos casos, mas se existem um caso ou outro que eles publicam que fez mal no longo prazo, por que correr esse risco? Então, eu, Matheus, posso falar por mim, nos meus pacientes que estão com a doença estável, que fazem exames a cada 6 meses, fazem exame uma vez por ano, e não estão sentindo nada, eu peço para não usar contraste. Porque as informações eu vou conseguir da mesma maneira. Se tiver mancha nova, ela aparece, mesmo sem o contraste. Na comparação aparece. Se uma mancha aumentou de tamanho, eu não preciso de contraste para saber disso. Agora, um caso ou outro, eu, Matheus, posso pedir. Estou apenas em acompanhamento e quero contraste. Quero que use contraste. E é bom que eu explique por quê. Eu quero que use contraste porque eu quero ver se tem as manchas no flare pós-gadolínio corticais. Se o neuro não escrever isso no pedido, nenhuma empresa do Brasil vai fazer essa sequência da ressonância. A sequência da ressonância, as chapas, se a gente pede simplesmente, quero uma ressonância, cada lugar do Brasil vai fazer um jeito diferente. Talvez no Paraná faça de um jeito, São Paulo faça de outro, Minas Gerais faça de outro, Rio faça de outro, Porto Alegre faça de outro. O cara vai do jeito que ele quiser, do jeito que o cara estiver acostumado. Vai fazer a sequência X, Y, Z e acabou. Agora, quando eu peço para os meus pacientes, eu escrevo: quero uma ressonância, quero que faça uma análise comparativa com a ressonância do dia tal, quero que faça sequência DIR, PSIR, flare pós-gadolínio, quero que faça medidas de atrofia cerebral, que contem as lesões, índice de lesões. Então o médico pode instigar, ele pode colocar no pedido o que ele quer
para melhorar o exame. E quando eu peço meu exame, eu até coloco, não precisa de contraste, porque é exame de acompanhamento, o paciente não está sentindo nada, eu sei o que eu estou procurando. Até para o paciente não ficar de chato, que está recusando contraste, porque às vezes a clínica quer fazer para todo mundo. Então, sobre contraste, é isso. O contraste não faz tão mal assim. O contraste é bonzinho, ele é amigo, ele não é grave. Mas existem relatos de um caso ou outro que o contraste se acumula no organismo e pode fazer mal. Eu, Matheus, sigo as recomendações dos painéis internacionais de medicina de esclerose. Depois eu posso até mandar para vocês no grupo de WhatsApp que a gente tem lá no grupo de áudios a foto da última publicação internacional que dá as orientações para todos os neuros do mundo sobre quando usar contraste e quando não usar contraste. E esse painel fala o seguinte: deve-se usar contraste se tiver suspeita de surto, se for o primeiro ou segundo exame depois de um início de uma nova terapia, ou se tiver com suspeita de LEMP. Fora isso, não tem necessidade de usar contraste. A informação da ressonância vai ser a mesma com ou sem contraste. Então eu, Matheus, falo por mim, dos meus pacientes que estão em acompanhamento, que já estão estáveis, já estão mais de um ano estável, e a gente está fazendo o exame só para monitorar, na grande maioria dos casos não precisa usar contraste, porque na análise comparativa que eu vou fazer com a ressonância antiga e na análise comparativa que eu peço no pedido para o radiologista fazer com a ressonância antiga, não tem necessidade de contraste para a gente saber se teve aparecimento de manchas novas, para ver se as manchas velhas cresceram, para ver se tem atrofia cerebral, para ver tudo isso a gente consegue sem contraste. Manchas novas, aumento de manchas velhas, atrofia cerebral, tudo isso a gente consegue sem contraste, que é o importante, é por isso que a gente faz ressonância. Quando a gente vai fazer um exame, por que o médico pede ressonância a cada 6 meses ou todo ano para vocês? Por que o médico pede? Não é para ver se tem mancha nova? Não é para ver se as manchas velhas aumentaram de tamanho? Não é para ver se apareceu atrofia cerebral? Isso tudo a gente consegue sem o contraste. Manchas novas, aumento de manchas velhas, atrofia cerebral, tudo isso a gente consegue sem o contraste. O contraste só serve para ver manchas ativas, manchas inflamadas. Que se você não está sentindo nada, não está com suspeita de surto, é muito pouco provável que tenha manchas ativas ou manchas inflamadas. E é muito pouco provável que essa mancha ativa, que essa mancha inflamada, não tenha sido vista na exame sem contraste como uma mancha nova. Então, se a mancha está ativa, se a mancha está inflamada, ela vai aparecer como mancha nova na sequência sem contraste. Então, por muitos motivos, não tem tanta necessidade de usar contraste em todo exame rotineiro. Como eu falei, contraste na suspeita de surto, no primeiro ou segundo exame pós-tratamento, e depois em casos excepcionais. A rotina tem que ser não usar contraste. Isso deixa o exame mais rápido para vocês, deixa o exame mais confortável, porque tem gente que é ruim de veia. Eu odeio pegar veia e coletar sangue, então eu acho muito ruim ter que fazer com contraste também. E no longo prazo, a gente economiza o seu corpo de contraste. Então, isso é o que eu tinha para falar para vocês sobre o contraste da ressonância. Então, agora, se concentrem aqui. Antes de eu passar para o próximo tema da live, vou responder dúvidas sobre contraste. Então, perguntem sobre contraste que eu não esclareci nesses minutos agora, que eu vou responder. Se não tiver perguntas, eu passo para o próximo tema da live. 5 anos fazendo ressonância com contraste. Se a doença está estável, não tem tanta necessidade, como eu falei. A longo prazo, o que o contraste pode causar? Existem alguns relatos, poucos e raros,
de contraste que se deposita no cérebro das pessoas, de contraste que se deposita na barriga da pessoa, fazendo fibrose peritoneal. Um ou outro caso, os relatos, o contraste é muito seguro, sim. Porque tem clínica que pede jejum por causa do contraste. Para o contraste da ressonância não tem tanta necessidade, porque é muito raro da reação. O jejum é pelo seguinte: caso o contraste dê uma reação em vocês, é preferível que vocês estejam de estômago vazio. Porque se o contraste trancar a garganta, a gente não quer o paciente vomitando e passando mal, barriga cheia. Não, a gente prefere o paciente de estômago vazio. Então, é assim, caso dê reação, é melhor salvar vocês de estômago vazio do que de estômago cheio. Mas assim, como a reação da ressonância é muito rara, tem um lugar que nem pede jejum para o contraste. Como saber se o contraste está acumulado? Às vezes a própria ressonância fala no laudo: sinais de depósito de Gadolini nos núcleos da base da ressonância. 13 anos fazendo ressonância com contraste. Até quantas ressonâncias podem ser feitas durante o ano com contraste? Olha, não tem um limite, quantas forem necessárias, mas necessárias dentro desse padrão que eu falei. Vai fazer exame na suspeita de surto, no primeiro e segundo exame pós-início do tratamento. Não tem por que fazer mais que 3, 4 desse jeito, só se o paciente está muito azarado tendo surto todo mês. Mas se seguir esse padrão, tá tudo bem.